Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Mais um dia que o Senhor tem nos dado. Eu louvo a Deus por cada situação, por cada graça, por cada bênção, pelo ar que nós respiramos, pelo pão que sempre nós temos à mesa, a provisão de Deus, pela saúde, pelo caminhar, pelo andar. Acabamos de chegar de uma caminhada abençoada. Eu agradeço a Deus por todas as coisas, porque nessas caminhadas eu converso com Deus, com meu melhor amigo Espírito Santo, expresso aquilo que está no meu cardia, no meu coração. E essa madrugada, Deus me levou em Atos capítulo 12, gente. Atos capítulo 12, o verso 5 e o verso 7. Mas a chave aqui, o texto diz, Pedro, gente. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja, quem? A igreja, aleluia, orava intensamente, de uma forma fervorosa, a Deus por ele. Hoje o nosso tema é livre em nome de Jesus, livre das prisões. Gente, o texto é tão claro. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava de uma forma fervorosa, buscando em Deus a solução, buscando em Deus o livramento de Pedro, que até então era o líder ali da igreja. E a realidade aqui, gente, não era uma realidade, que podemos dizer virtual, algo criado. A realidade era, Pedro estava preso de uma forma física. Agora imagina a cena, vamos lá. Pedro, líder da igreja primitiva, preso por quem? Preso por Herodes, corrente nos pulsos, guardas ao seu redor, sentença de morte iminente. E Atos capítulo 12 nos conta que era noite, o momento mais escuro. Como é que é? Sim, o texto traz isso para nós. A sentença de morte iminente. E olha só, Atos 12 deixa bem claro que era noite e o momento mais escuro. Pedro não estava ali sozinho, não. Viu? Pedro não estava sozinho. Ele tinha inimigos poderosos como o rei Herodes e o próprio Satanás tramando contra a igreja. Gente, mas olha aqui algo que a Bíblia também revela. Olha o contraste disso tudo. Quem ficou detido na prisão? Pedro. Mas Pedro detido na prisão versus a igreja orando de uma forma fervorosa. Pense nisso agora. Eu acredito e creio que muitas respostas de Deus para mim, para você e para muitos que vão ver essa live é porque alguém citou um pedido, um clamor de uma forma fervorosa sobre você, sobre a minha pessoa, sobre aquilo que nós somos diante de Deus. Nós somos filhos de Deus, escolhidos por Deus, e é Ele quem escolhe. Você já deve ter ouvido muito isso. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem escolhe de fato é Deus. Pedro, apóstolo Pedro, aquela cela fria, mas o povo de Deus em chamas de oração. Eita Jesus! Gente, é claro que eu tenho que falar isso, irmãos queridos. Existe sim prisões físicas. E essas prisões físicas que existem hoje, cadeias literais, hospitais, desemprego que prende pessoas, família, homem, mulher, em seu lar, em sua casa. Existe, mas a resposta de Deus para mim e para você é que quando você clama, ou quando a igreja ora, quando nós estamos orando, que nós vamos já fazer isso, a verdadeira libertação acontece. As correntes que te prendem, aquilo que foi projetado, falado e feito para que você não prospere, para que você não consiga esta porta de emprego, isso já está sendo repreendido, expulso e aniquilado em nome de Jesus. Já é a minha oração. Então muitas vezes você, aí mesmo, está diante de uma situação como uma prisão. Nada acontece, nada parece que dá certo. Se você está vivendo isso,
Pode deixar até nos comentários, deixa seu pedido de oração. A nossa live justamente é para isso. Para que você comigo, todos nós, servos de Deus, possamos nos unir em oração. A oração muda tudo. Então muitas vezes essas prisões, elas são visíveis aos nossos olhos, mas tem prisões invisíveis, onde o inimigo está prendendo muitas pessoas, e hoje, em nome de Jesus, essas cadeias, essas prisões serão detonadas pelo poder que há no nome de Jesus. E eu sei que há muitas pessoas vivendo hoje em prisões, e não é só a cara de ferro, mas de mente e no seu coração. A prisão, por exemplo, do medo. Como Pedro poderia ter pensado, poxa, é meu fim, é o meu fim. E ele deve ter falado, ó Senhor, já vou dizendo, vou entregar minha alma, meu corpo, meu espírito nas tuas mãos. Mas, hoje, na verdade, existem prisões do medo de um futuro, de um amanhã. Existe, por exemplo, infelizmente eu tenho que dizer isso para que você entenda que Deus está nos dando hoje o escape, como é o fundo desse louvor. Oh, glória a Deus! Então existem prisões que infelizmente alguns estão vivendo porque perdeu o seu emprego, ou estão acamados, doença, ou então aquela prisão do vício das drogas, prisões relacionadas às telas de celular, computador, prisões ocorrentes que o diabo usa para isolar esta pessoa, aonde ela se sente muito fraca, ela não sente alegria nem prazer de estar no lugar aonde se tem a verdadeira palavra de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é que nos liberta, meus queridos. Ouça a palavra de Deus, esteja no lugar onde se ensine verdadeiramente as escrituras, a palavra de Deus. Prisões de relacionamentos, casamentos em crise, filhos totalmente rebeldes, solidão, pessoas vivendo uma solidão terrível. Tudo isso são prisões. E esta prisão espiritual, que muitas vezes está te atacando, ou já conseguiu ter aí uma certa consolidação, porque você cedeu à tentação, aí vem o pecado não confessado, se torna uma prisão, ou então aquela dúvida da fé. Gente, mas como servo de Deus, um cristão, discípulo do Senhor Jesus, você hoje, junto comigo, podemos nos unir nesta live aqui em oração, dizendo, Senhor Jesus, liberte essa família, liberte esse pai, liberte esse provedor, abra a porta de emprego, liberte este filho desta rebeldia, entra neste casamento, neste relacionamento, venha ser a bandeira da vitória, Senhor, de casa em casa, como eu tenho feito e falado. Visite agora, toque, liberte estas vidas em nome de Jesus, uma vez que este pecado é confessado. Aleluia. Você tem toda a chance, em nome de Jesus, de se agarrar nesta palavra e levantar a bandeira da vitória, dizendo, é Jesus, foi Jesus. Ele entrou no meu lar, Ele entrou na minha mente, Ele arrancou pela raiz aquilo que estava no meu coração. E muitas pessoas, por deixar de orar, de conversar com Deus, elas estão vivendo nesta prisão, porque ela muitas vezes falou, eu posso sozinho, não preciso de ajuda de ninguém. Mas Jesus está dizendo, você precisa da minha ajuda. Aleluia! Eu já vivi certas prisões que eu não tinha para onde correr. O Senhor Jesus trouxe a chave que foi o meu escape, a minha verdadeira libertação. Prisões que eu sei, querido, que muitos que encaminham, ela não tem outra chance a não ser se agarrar em Deus. E eu oro para que você também tenha de Deus esse escape neste dia. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder. E o próprio Jesus fala, eis que vos dou autoridade, eis que vos dou poder. Então, em nome do Senhor Jesus, mesmo que essas prisões, que são reais, mas elas não são eternas, porque o próprio Cristo Jesus falou, eu vim para destruir as obras de Satanás. Aí vem o poder da oração. O poder da oração quando a igreja
começa a se derramar, a clamar, a buscar em Deus a solução do impossível. E aqui está o segredo que é revelado nesta passagem. A igreja orava de uma forma intensa, fervorosa a Deus. Por quem? Por Pedro. Assim como nós também somos agraciados, porque Deus sempre levanta e sempre há de levantar intercessores a favor da verdadeira libertação de uma vida, de uma alma, de uma família, de um homem, de uma mulher, de Deus. Aleluia. E não foi uma oração fraquinha não, meu querido. Tipo, Senhor, ajuda aí, socorre aí. Não. Foi uma oração intensa, fervorosa, mas unidas no mesmo propósito. Buscando em Deus algo que só Ele poderia realizar. Quando você busca o termo grego, a palavra original, ectensel, significa com urgência, sem parar. Eles não pararam, não desistiram, enquanto não houve da parte de Deus a solução, enquanto não houve da parte de Deus aquele milagre que só o Senhor Jesus poderia fazer. Por que estou falando isso? Porque lá no verso 6 e 7, da leitura que nós hoje já se agarramos no Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz a palavra de Deus: eis que sobreveio um anjo do Senhor e as correntes caíram das mãos de Pedro. É o que eu declaro em nome de Jesus que está acontecendo hoje nas vidas daqueles que Deus marcou para povoar o céu. Correntes caindo, porque o anjo do Senhor adentra aí no seu lar. Porque o anjo do Senhor alcança esta vida acamada. Eu digo, Talita cumi, se levante, seja curado, seja liberto. Senhor Jesus, toca nessa célula, na corrente sanguínea, toca nesse cérebro, Senhor, toca neste corpo, toca nesta alma, em nome de Jesus, para que hoje muitos saibam que o Senhor é Deus, Senhor dos exércitos, nosso Deus poderoso. E a Bíblia diz que aconteceu um terremoto, e esse terremoto espiritual, que em nome de Jesus vem agir, porque nós estamos clamando a um Deus todo-poderoso. A Bíblia traz exemplos poderosos para nós. Por exemplo, quando você vai lá e busca da parte de Deus a história de Ana. Ana, quando orou por Samuel, a existência desta vida se tornou real. E muitos foram testemunho ocular que Deus respondeu à oração de Ana, sendo ela uma mulher estéril, mas ela buscou de todo o seu coração e Deus ouviu a sua oração, como está ouvindo hoje a nossa oração e a nossa petição. Elias ora por chuva, como está em Tiago capítulo 5, Deus ouviu este clamor. Hoje, na sua célula, no seu lar, o culto de círculo de oração, culto voltado à adoração, ao louvor do Senhor Jesus. Ore por alguém que você sabe que precisa ser liberto, porque está preso em alguma situação que só a mão poderosa de Deus pode resgatar e pode quebrar as correntes que estava, em nome de Jesus, prendendo essa pessoa. Então, querido, compartilhe essa live, vamos nos unir. Deixe alguém da parte de Deus, que você tem conhecimento, ouvir que o caso tem solução. Tem. Que este processo tem solução em Deus. Que esta petição, para que esta pessoa se levante da cama, ela se levante em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está preso nessa situação, junte a mim, vamos levantar este clamor, esta oração em nome de Jesus. E aí vem algo que eu sei que Deus pode fazer e declaro: saia em nome de Jesus Cristo desta prisão. Oh, aleluia. A Bíblia é tão clara, gente, por isso que eu amo a palavra de Deus. Marcos 11:24 diz: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Você crê? Se você crê, diga aí eu creio, diga aí amém. Tome posse de algo que está sendo proferido para você, para mim, para todos nós, que vamos povoar o céu, em nome de Jesus. Une-se à igreja. E quem é a igreja aí? São aqueles que estão marcados para povoar o céu, em nome de Jesus. Pedro, gente, foi liberto.
uma oração coletiva. É o que eu estou clamando, pedindo a Deus. Grandes são as suas, minhas, nossas necessidades. Mas em tudo, Deus, como falou, eu vou até melhorar, como o próprio Jesus perguntou quando enviou seus discípulos, faltou-lhe alguma coisa? Eita Deus, não há de faltar. Deus há de suprir as suas, nossas necessidades. Por isso que eu falo, tudo está aqui sendo declarado. Você tem falado comigo, Deus? Perguntando. Você tem clamado a mim? Deus perguntando. Obedeça ao anjo. Porque Pedro ficou tipo, isso é verdade, isso é real? As correntes caíram? E a ordem do anjo foi essa. Pedro teve que se levantar. Levante-se, Pedro! Pedro teve que se levantar. Vestir-se, e seguir. Deus abre porta, mas você precisa dar o primeiro passo. Qual é? Crer. Crer naquele que tudo pode. Tomar a decisão de obedecer. Teu ato aí de obediência. Em nome de Jesus. Deus abre, Deus está abrindo, mas você precisa dar o primeiro passo. Então levante-se. Levante a cabeça, diga não a toda essa história, diga não a tudo aquilo que você alcançou, aceitou, diga não, porque Deus hoje há de fazer aquilo pela qual a palavra está sendo lançada, quebrar as correntes, abrir as portas desta prisão. Eu conheço, gente, sou testemunha ocular, eu conheço e sei do que eu estou falando. Eu conheço irmãos e irmãs que era preso, porque a porta do emprego, a porta que estava aberta foi fechada, e lutou para que a porta fosse aberta. Era preso na questão do desemprego, mas Deus agiu, Deus abriu, e pessoas que eu conheço, estão atuando como profissionais, a porta foi aberta. Eu conheço pessoas que estava, melhor dizendo, lá na UTI, doença terminal, mas a oração, a unção, trouxe vida a esta pessoa. As famílias podem contemplar, ser testemunha de um Deus que foi lá e trouxe vida, trouxe essa pessoa do coma, e ainda foi declarado, esta semana você volta ao seio da sua família. Eu conheço pessoas e conheci que estavam presas no diagnóstico de câncer, mas Deus foi lá e tirou essa pessoa desta prisão. Pessoas que eram presas na infidelidade, presas no desânimo, presas em pensamentos, gente, de suicídio. Mas quem que libertou? Aonde está o poder aí para que esta, vamos dizer, esta palavra tenha um efeito pela qual está sendo lançada? Em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A oração, a unção, conforme Tiago capítulo 5, meu Deus do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a fé de cada um, quebrou todas estas correntes, que prendia cada uma dessas vidas preciosas. Tu és precioso, tu és preciosa para o Senhor Jesus. A igreja orou, Deus ainda, neste dia, neste ano, neste mês eu declaro, Deus ainda liberta. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, segundo Hebreus capítulo 13, verso 8. E a minha oração para você hoje, em nome de Jesus, Senhor Jesus, liberta estas vidas das prisões. Assim como o Senhor libertou Pedro, que estava preso, cercado, com corrente, com soldado. Senhor, o Senhor enviou um anjo, e esse anjo poderoso trouxe a solução, como eu peço também, de acordo com o Salmo 91, aonde a tua palavra diz, aos teus anjos dará ordem, ao teu, ao meu, ao nosso respeito, em nome de Jesus Cristo. E o desafio hoje, gente, nesta live, é que você tire um tempo de oração, que você una
a mim e a todos aqueles que oram, clamando, para que Deus venha salvar vidas, para que haja multiplicação de vidas que irão povoar o céu juntamente com você e comigo. E nós estamos inseridos nessa cidade chamada Fazenda Rio Grande, aqui em Curitiba, Paraná, num bairro chamado Gralha Azul, anunciando o Evangelho, e sempre pedindo a Deus que venha, sabe, convencer, que venha vivificar vidas em seu espírito, para ouvir esta voz, este comando, este pedido, dizendo a estas pessoas, como eu estou falando claramente, Deus tem o poder de te libertar, Deus tem o poder de anular essas correntes, Deus tem o poder de anular todo tipo de obra maligna, porque Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E nós estamos aqui na rua Tucano, 283, no Gralha Azul, esta casa pastoral, este local que você foi separado exclusivamente para que você ouça a palavra, receba a oração e saia daqui liberto, para que você juntamente conosco, de casa em casa, um cordeiro para cada família, de casa em casa, juntos vamos apresentar o Evangelho, que é o poder de Deus. Esse desafio eu faço a você. Tire um tempo de oração, porque esta oração que eu já estou proferindo aqui, é para que você sinta aí que Deus colocou por terra todas as correntes, tudo aquilo que estava te prendendo, em nome de Jesus. E olha, vou dizer algo, depois, querido, até agora, conte o milagre, registre algo da parte de Deus, porque hoje eu tirei esta palavra para dizer, o Senhor Jesus Cristo, Ele ainda é aquele que tem o poder nos céus e na terra, e vou dizer mais, até mesmo no inferno. A palavra dele não muda. E não há de mudar. O que está escrito há de acontecer. E chegará um tempo que nós vamos ouvir, aleluia, o nome de cada um sendo chamado por aquele que é o príncipe da vida, por aquele que venceu a morte, por aquele que ressuscitou, está entre nós outra vez, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que você possa dar o testemunho. Porque eu sempre vou dizer isso, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Então Deus te abençoe, que o nosso Deus possa hoje estar aí com você, mostrando para você que tudo que vai acontecer e que já está acontecendo é porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, a sua família, e tenha um dia abençoado. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Shalom e glória a Deus e aleluia. Tenha um bom dia, minha irmã Rosenilce, mestre da palavra. Eita, é isso mesmo. Glória a Deus. Aleluia.